Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Bom dia a todos os preciosos e amados irmãos que têm procurado viver para Deus em todos os momentos da vida, procurando uma vida que agrade ao Senhor. Que Ele nos ajude mais este dia a sermos sal e luz. Viver para Deus. Bom, viver para Deus não quer dizer totalmente que você não esteja mais, não tem uma vida natural, né? É viver para a pureza, para a justiça, para a honestidade e não viver para o pecado. Portanto, Deus nos livrou deste carrasco que nos oprimia, que é o pecado. De qualquer forma, nós temos sido libertos deste pecado, deste mal que destrói, que corrói. É como gangrena, destrói o caráter, destrói a saúde e destrói também a alma. Vamos ver um pouquinho sobre este assunto, começando aqui na carta aos Romanos, capítulo 6. É um assunto muito bom e nós podemos discorrer todo o tempo, várias vezes, sobre ele, para ver o quanto o pecado é mau e o quanto Deus é bom. Veja aqui, começando aqui no capítulo 6, verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Vejam bem, o homem, ele não tem totalmente uma livre escolha, porque se ele não estiver servindo a Deus, ele está servindo com seu corpo o pecado. Se ele não dedicar, se a mulher não dedicar o seu corpo para servir a Deus, ela está servindo o pecado. Então não há aquele meio termo. Não, eu não vou servir nem o pecado e nem vou servir a justiça de Deus. Não. Parece que nós, como seres humanos, nós não temos essa escolha que podemos fazer, um empate, nenhum nem o outro, né? Ganhou. Um tem que ganhar. Vejam bem, então nós dependemos de uma escolha, mas ela é quase que sem escolha. Eu vou servir a Deus ou vou servir o pecado? Não posso escolher servir nenhum. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Há os dois jugos. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aí, às vezes, muitos podem achar que o jugo de Jesus aqui é o pesado, que o do mundo é que é leve, né? Então ele vai ficar no mundo. Seja o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Aquele de quem o homem é vencido, ele se torna escravo. Ora, se já morremos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.
sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Agora, aqui Paulo faz um paralelo muito maravilhoso, né? O velho homem abrange uma vida antes da conversão, antes de conhecermos a graça. Bom, isto faz-nos entender que tudo quanto éramos em nossa união com Adão, devemos pensar que tudo isso foi encravado na cruz para morrer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós morremos, estávamos mortos no pecado, à semelhança de Adão. Mas quando nós ressuscitamos com Cristo, então nós já ressuscitamos para uma nova vida. Quando nós éramos apenas em pecado, me concebeu a minha mãe, correto? Então todos nós nascemos em pecado, então todos precisariam de passar por uma nova vida, para ter uma nova vida, morrer para o pecado e viver para Deus. É isso que nós podemos crer e abraçar as Escrituras, porque ela apenas, a graça de Deus, as boas novas do Evangelho, não mostra somente o nosso pecado, aquele que pecar, aquele que fizer, mas ela mostra também, ela abriu-se a porta da graça, o véu foi rasgado, então agora eu não tenho que ser escravo do pecado mais, eu não tenho que viver em pecado, mas eu tenho uma oportunidade de viver para Cristo. Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora nós vamos ver. Nós somos vivos para Deus? Nós temos morrido para o pecado? Para então vivermos para Deus agora? Nós estamos vivendo uma nova vida. Portanto, não somos escravos do pecado. Se ainda somos dependentes do pecado, daquilo que é contrário à vontade de Deus, nós ainda estamos vivos para o pecado. Precisamos dele para que nós tenhamos alegria, satisfação, gozo. O velho homem ainda é escravo do pecado. Considerai-vos mortos. Agora o verso 12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Obedecer às paixões, faça isto, faça mais aquilo, outra coisa, e daqui a pouquinho nós não sabemos se somos cristãos ou não, se nós estamos nos comportando como cristãos ou não, estamos mesclando, queremos mesclar as coisas, em tudo na nossa vida, roupa manchada do pecado, coisas manchadas de pecado. Agora, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. É esse corpo aqui que nós estamos vivendo nele, locomovendo nele. Então nós não vamos obedecer às suas paixões, nós vamos alimentá-lo com coisas naturais, para a vida natural, corretas, e vida espiritual. Visto que o reinado do pecado foi quebrado. Então todas as tentativas do pecado para recuperar o domínio podem e devem ser resistidas. Satanás não vai desistir de você. Até o último fôlego. Ele vai tentar colocar você em oposição a Deus em alguma coisa.
colocar você a resistir à verdade, a não aceitar aquilo que a Bíblia diz, a colocar em você, isto é exigência humana. O que Deus exige, Deus exige. O que o homem exige, aí já é humana. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, visto que o reinado do pecado foi quebrado. Foi ou não foi? Deve ter sido, tem que ser. Todas as tentativas do pecado por recuperar o domínio, ele quer ter o seu corpo, mulher. Ele quer ter o seu corpo, homem, para através dele cometer pecados. Para através dele falar palavras pecaminosas, pensamentos pecaminosos, gestos pecaminosos, ações pecaminosas, imorais, indecentes, condenáveis. E você procura manter o seu corpo sob domínio do Espírito. Então você resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Submetei-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aquele desejo que vem sobre você de colocar uma roupa sensual, imoral, imunda, provocativa. Aí você lembra das Escrituras, deve se ataviar com pudor, modéstia. A mulher lembra? Seja, pois, o vosso, posso falar sem malícia, sem maldade. Então você vai dominar todos os ímpetos da carne, que outrora fora dominado por desejos pecaminosos, não mais deve ceder diante desses desejos. Toda mulher servia para a cobiça, porque às vezes as pessoas pensam que são só as mulheres que são mal vestidas, ou eles dizem assim, roupas curtas, que provocam. Não, porque a consciência está nos olhos das pessoas. Às vezes a pessoa está bem vestida, mas a pessoa olha e a consciência está ali no olho de quem olha e cobiça aquela mulher, mesmo ela estando vestida com pudor e decência. Por quê? Ele está dominado, ele é escravo do pecado, ele é escravo da consciência, ele é escravo da cobiça, ele é escravo da maldade. Mas quando ele alcança essa ressurreição, morre para o pecado e passa a não viver mais como escravo do pecado, mas viver para Deus, aí então ele vence aquilo. Mas não se esqueça, a todo tempo você tem que estar vigilante, porque o diabo não desiste. Ele quer levar você a voltar a uma vida que outrora você já viveu, a viver uma vida de pecado, mas você o vence através da palavra, como Jesus o venceu pela palavra. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Você ofereceu os seus membros para instrumentos de injustiça? Agora eles são da justiça. Você ofereceu a sua boca para o pecado, agora oferece ele para a justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. O pecado não tem. É uma declaração indicativa, uma promessa, e não um imperativo ou uma exortação. Então você agora se submete a Deus. A sua vida agora está escondida em Cristo. Então você não vive mais para você mesmo. Agora você vive para Deus. Isto é maravilhoso? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no verso 15, Paulo escreve assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Cristo morreu por nós.
e ressuscitou por nós. E agora nós vivemos por Ele, para alcançar a mesma ressurreição que Ele alcançou. Nós queremos a glória que Cristo alcançou, mas não queremos morrer por Ele como Ele morreu por nós. Mas se Ele morreu, nós também devemos morrer para este mundo de pecado, para este mundo da imundície, e viver para Ele. Veja o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 3, verso 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele morreu por ti. Ele morreu por mim, para que hoje nós pudéssemos viver por Ele. Uma vida pura, uma vida que não envergonhe o Evangelho. Meus amados irmãos, viver para Deus é prazeroso. Se isso nos traz tribulação, isso não nos desanima. Se isso nos traz tribulação, isso nos anima a prosseguir cada vez mais na fé, no amor, na graça de Jesus Cristo, vivendo por Ele, porque Ele morreu por nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos uma vida que agrade a Deus. E se essa vida que nós vivemos para agradar a Deus desagrada os homens, vivamos para Deus, que tem a vida eterna por nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.